Fala aí pessoal, passando aqui para dar um recadinho rápido. Em virtude do conteúdo desse vídeo ter uma demanda mais densa de informações, demandar uma coerência maior com as fontes, um comprometimento maior com elas, eu infelizmente vou ter que mudar um pouco o formato do vídeo, diferentemente do que eu fiz no primeiro, que foi um vídeo direto, sem cortes. Nesse aqui eu infelizmente vou ter que usar alguns, para não dizer inúmeros cortes no decorrer do vídeo, para fazer com que o conteúdo principal do vídeo não seja prejudicado, que são as informações, né? Mas infelizmente eu vou ter que acabar abrindo mão de um pouco da estética do vídeo, os cortes vão ser bem secos, então vão ser bem nítidos e a gente vai ter alguns problemas aí de enquadramento e tô gravando esse recado antes de começar o vídeo, mas eu já testei o editor que eu vou usar e eu posso adiantar isso. Então eu espero que vocês entendam essa mudança e que de uma forma ou de outra gostem do resultado final, pelo menos do conteúdo do vídeo, que é o que realmente importa. É isso, falou. Fake news. Esse era um assunto que eu já pretendia trazer aqui pro canal, ainda que eu não soubesse exatamente quando eu faria. E a minha perspectiva inicial não era que eu trouxesse ele tão rápido assim, ele devia estar um pouco atrás na fila. O que me fez adiantar a posição dele foi ter visto aqui no YouTube mesmo uma propaganda do governo federal veiculada pelo Ministério da Saúde, que alertava sobre a necessidade da vacinação infantil. E esse vídeo ele tinha sido veiculado justamente em função desse tema, das fake news, que nesse caso em específico tratavam das correntes falsas veiculadas principalmente pelo WhatsApp, até onde se tem notícia, né, de que as vacinas poderiam ser de alguma forma prejudiciais às crianças. E isso me fez refletir que o problema das fake news ele transcende o momento político. Ele é muito mais profundo do que isso. Ele é um problema que atinge a sociedade brasileira como um todo. Ele é um problema que diz respeito não só a esse momento, o qual a gente está vivendo, né, que é o momento do debate eleitoral, mas sim ao que tem se tornado a interação das pessoas com a internet, que é essa forma de comunicação que tem tomado a sociedade de assalto, né, de maneira sem precedentes. E a partir dessa reflexão, eu fui atrás de me aprofundar mais no tema, de saber exatamente onde a gente estava pisando. E nesse caminho eu encontrei inúmeras pesquisas que tratavam desse assunto de forma mais ou menos direta, e eu resolvi trazer algumas delas para vocês. As primeiras e mais diretas nesse sentido são a primeira delas do IPSOS, que foi um instituto que pesquisou em 27 países qual deles a população estava mais suscetível a acreditar em fake news. E o Brasil, adivinha só, fica em primeiro lugar no ranking, com 62% da população admitindo acreditar nas notícias até que elas se comprovassem mentirosas, né? Até que se dissesse o contrário. E outro dado bastante alarmante nesse sentido foi do Fórum Econômico Mundial, que colocou as notícias falsas entre as maiores ameaças atuais à civilização moderna. Para vocês terem uma ideia, essa é a categoria que se enquadra, por exemplo, o terrorismo. E para a gente entender os riscos envolvidos com essas notícias falsas, a gente precisa entender primeiro o acesso à força motriz por trás delas, a internet. Um dado bastante sintomático a respeito disso, daqui do Brasil mesmo, é o do acesso às pessoas a smartphones. Em 2013, ou seja, há 5 anos atrás, a porcentagem da população brasileira que tinha acesso a esse tipo de aparelho era de 18%. E hoje, em 2018, ela chega a 92%. Ou seja, um crescimento vertiginoso, altíssimo, que acontece quase que do dia para a noite, em termos do impacto dessa tecnologia na nossa maneira de se comunicar e se informar. E isso tem efeitos a curto prazo muito graves, quando não se sabe tratar com o devido cuidado essa tecnologia. E enquanto a gente tem essa ascensão desmedida da internet, do acesso a ela, a gente tem paralelamente a perda da credibilidade gradual e aparentemente irrefreável da mídia tradicional. Então, a TV aberta, o rádio, os jornais, eles vão perdendo espaço de mercado na medida em que as pessoas encontram outras maneiras de se verem informados. E qual é a raiz do problema
nesse sentido, né, nesse âmbito. As grandes empresas de comunicação, que a gente tem visto sido classificado muito frequentemente como a grande mídia, né, por mais tendenciosas que elas possam ser e por mais benéfico que seja a propagação da internet nesse sentido, para restringir o monopólio das empresas de comunicação tradicional, né, de veiculação de informação tradicional, por mais boa que seja a ideia por trás disso, a gente tem que admitir que as grandes empresas elas devem possuir um compromisso com a verdade. Então, o discurso que a gente vê tão frequentemente hoje em dia de que tal rede de televisão faz isso, X empresa de radiodifusão faz aquilo, esses discursos, se levados a sério, eles podem render processos jurídicos e as pessoas que se sentirem lesadas de alguma forma podem muito bem arrecadar fortunas se comprovando seus pontos de vista. Só que é óbvio que esse tipo de informação, esse tipo de acusação, ele se dá sem embasamento, na maioria das vezes, né? E é justamente por isso que esse tipo de processo não rende milionários como se deveria, na medida em que as pessoas atribuem descrédito a essas instituições, né? Então, a partir do momento em que a internet se torna esse campo aberto de mercado, naturalmente os grandes veículos de comunicação já vigentes, né, no mercado, eles vão procurar abocanhar essa parcela da população que está migrando para esse novo meio de formação de conteúdo, né? Mas aí a gente tem um problema muito grande, que eles passam a ter que disputar terreno com produtores de conteúdo alternativo. Produtores esses que não têm compromisso nenhum com a verdade. O WhatsApp, por exemplo, que é notadamente a maior arma de disseminação de notícias falsas que se tem aqui no Brasil, ele é o que se é considerado como Deep Web. Por quê? Porque a Deep Web nada mais é do que você estar na internet sem deixar rastros. E o WhatsApp ele deixa rastros para os receptores e para aqueles que enviam as mensagens, né? Para aqueles que estão envolvidos diretamente nas conversas. Então, se você está num grupo de WhatsApp, tanto a pessoa que enviar determinada mensagem quanto os membros daquele grupo vão ter acesso a ela, mas ninguém mais, teoricamente, até onde se sabe, vai ter acesso a ela. Isso, é óbvio, preza pela privacidade de cada um e tudo mais, mas isso torna muito difícil de se identificar crimes, né, de difamação, assim como os que a gente tem visto ocorrerem de forma recorrente, né? Não só nos períodos eleitorais, mas aparentemente principalmente. E para terminar de contextualizar esse cenário no qual a Revoltados Online briga pelo mesmo espaço do que a Folha de São Paulo, por exemplo, a gente tem mais duas pesquisas que eu trouxe aqui. A primeira ela é do Digital News Report e ela afirma que os brasileiros são o povo que mais gosta e mais compartilha notícias com opinião. E a segunda é da Universidade da Pensilvânia, e ela concluiu, dentre inúmeras outras coisas, que as notícias que mais tendem a viralizar são aquelas que incitam o ódio, despertam o sentimento da raiva dentro de nós. E talvez não, muito provavelmente, esses dados eles sejam novidade para a maioria de vocês que está assistindo o vídeo, assim como era para mim até pouco tempo. Mas para as pessoas que entendem de campanha publicitária, para os marqueteiros por trás das grandes campanhas publicitárias recentes, não só aqui no Brasil, mas como mundo afora, esses dados eles são muito palpáveis. E eles sabem como se valer desses mecanismos, desses princípios. Esse ponto tão obscuro da internet enquanto produtora de conteúdo jornalístico, que a gente tem um dado recentemente lançado pelo Datafolha, que comprovou em uma pesquisa que, respectivamente, entre os eleitores de Bolsonaro e Haddad, 60% e 40% deles dizem se informar pela internet, notadamente através do WhatsApp e do Facebook. O conhecimento de todos esses dados não é de se surpreender nem um pouco que
as fake news elas têm tomado uma proporção tão relevante no debate eleitoral, ao ponto de um dos candidatos terem, inclusive, se prontificado no combate a elas. Eu não estou aqui necessariamente defendendo a ideia por trás dessa proposição, né, que partiu do Haddad ao Bolsonaro, que propôs que ele assinasse um termo de compromisso no combate às fake news, mas é uma amostra clara do ponto em que a gente está chegando, o ponto em que isso tem comprometido notoriamente o debate, tem prejudicado em larga escala o entendimento das pessoas do que está acontecendo, enquanto o que é válido, o que não é, o que é pertinente e o que não é para o debate eleitoral. E, independentemente dos motivos que se possa julgar do Haddad por trás dessa proposta, é inegável que os efeitos que levaram ele a assumir ela são bastante preocupantes. E aí, para a gente entender a relevância desse pedido do Haddad, bem como a conjuntura na qual se dá a resposta do Bolsonaro, que eu vou tratar mais adiante, é necessário que a gente volte a 2014, onde a gente teve o que a gente pode chamar de a Guerra dos Bots, né? Onde se iniciou isso. Em 2014, o Brasil ele já começava a ter um acesso mais amplo à internet e aos smartphones e com eles, consequentemente, o WhatsApp. E as campanhas tanto de Dilma Rousseff quanto Aécio Neves fizeram uso amplo de bots para disseminar informações falsas em torno das campanhas alheias e benéficas em torno de suas próprias campanhas. Quem usou melhor naquele período essa ferramenta, sem sombra de dúvida, foi o PT, da forma mais inescrupulosa possível, mas mais eficiente também. E o resultado da eleição, sem sombra de dúvida, passou por isso. E se naquele ponto, onde o acesso a smartphones, à internet, ao WhatsApp, ao Facebook, era menor do que hoje em dia, a gente já teve um resultado eleitoral claramente influenciado por esses bots, imagine nas eleições atuais. Esses bots procuram é algo que é atualmente conhecido como dominância informativa. Esse conceito ele parte da ideia de que se você vê uma informação replicada em todo canto, ela provavelmente é verdade. Então, as mídias sociais, de modo geral, elas tendem a dar mais relevância a temas os quais elas identificam como importantes. E aí, quando você tem uma legião de bots trabalhando ao seu favor para colocar um meme seu em alta, ou então uma notícia falsa de um adversário seu nesse mesmo nicho, né, de relevância, você tem uma ferramenta poderosíssima de poder de convencimento e de influência sobre a população que está ali, né, interagindo com a internet com o fim de se informar. Esse método de se fazer campanha, ele já foi utilizado em outras eleições. Os exemplos mais notáveis disso provavelmente tenham sido do Brexit, né, da saída do Reino Unido da União Europeia, e da mais recente eleição presidencial estadunidense, né, com a eleição do Trump. Mas aqui no Brasil, mais ainda do que o PT, e antes mesmo dele, houve um candidato que soube explorar o potencial dessa nova forma de se fazer campanha política como nenhum outro. E o nome dele, como vocês devem imaginar, é Bolsonaro. E aqui é uma crítica a 2 pontos. Primeiro, a figura dele enquanto utilizador desse meio, e segundo, ao próprio meio em si. Mas, ao mesmo tempo, há que se dizer que é extremamente inteligente do ponto de vista do marketing político utilizar essa estratégia. Ele tem usado notoriamente desde 2013. E se você acha que eu estou fazendo ativismo aqui ou algo do tipo, eu tenho, assim como em todos os argumentos que eu trouxe até então, dados para embasar essa afirmação.
Uma pesquisa feita pela Exata e encomendada pela Veja analisou, no período de um ano, 1,5 milhão de tweets relacionados aos então pré-candidatos à presidência da República. Essa pesquisa é recente, ela saiu agora em abril desse ano, de 2018, e ela testou que desses 1,5 milhão de tweets, quase um terço deles havia sido propagado por bots. E desse um terço que havia sido veiculado por bots, 70% trabalhava em prol de um único candidato, que, como vocês já devem imaginar, era Jair Bolsonaro. Então a gente chega finalmente à resposta de Bolsonaro à pergunta de Haddad. Bolsonaro, de maneira, do ponto de vista do marketing da campanha, extremamente inteligente, ainda que moralmente muito questionável, faz questão de reafirmar a polarização, traçando novamente uma linha entre a esquerda e a direita brasileira, xingando Haddad e se isentando de responsabilidade, acusando o PT de ser o disseminador das fake news, sendo que essa é uma prática que parte dos dois lados. Mas mais do que qualquer coisa, isso atesta a situação na qual essa guerra se encontra. A guerra online, por Haddad, está perdida. E ele sabe disso, assim como Bolsonaro. E é por isso que Haddad pede uma trégua, enquanto Bolsonaro a refuta. É interessante para Haddad, mas nem um pouco para Bolsonaro. E eu não estou aqui necessariamente defendendo a postura do Haddad, porque, como eu já disse, o PT já ganhou uma eleição com base nesse mesmo método. Então, eu não duvido nada de que, em cenários opostos, Bolsonaro poderia tomar uma postura similar, e sem sombra de dúvida a resposta de Haddad seria exatamente a mesma. E aí por que é importante pontuar esse cenário e sair distribuindo porrada em todo mundo que está participando dele? Porque isso é muito grave. Essa é uma questão que toca no ponto que eu havia abordado no vídeo anterior. O Brasil ele não acaba depois das eleições, ele continua. E os problemas advindos das eleições vão ter que ser abraçados pelo Brasil e pelo povo brasileiro. E a disseminação de notícias falsas, enquanto meio de se produzir notícia, informação, conteúdo na internet, ela vai continuar se proliferando a partir da efetividade reafirmada pelo uso desses meios na campanha eleitoral. É pertinente salientar aqui também que muito do que se constitui essa nova mídia alternativa, como se tem denominado, confunde muito o que é opinião com o que é fato, quando não vai além e mente descaradamente para atingir um determinado propósito. Então, fiquem ligados com fontes de notícias que são claramente enviesadas. Se um site de notícias que você segue, uma página, um perfil no Facebook, um canal no YouTube, só tem notícias falando mal de um determinado ponto de vista, se, sei lá, um canal que só fala bem de candidatos de direita e só fala mal de candidatos de esquerda, ou vice-versa, desconfie. No mínimo, você tem que comparar qualquer informação que seja soltada por esses meios, por meios que você identifique como mais isentos, seja eles meios de comunicação tradicional, seja canais de produção de conteúdo que advogam em correntes opostas, enfim. Faça questão de pelo menos procurar comparar as informações para ter certeza de que não está comprando gato por lebre e não está confundindo uma informação tendenciosa, enviesada e com, claro, caráter ideológico, pura e simplesmente para alimentar uma opinião preconcebida. Todo esse cenário de proliferação de notícias falsas e de distribuição de conteúdo enviesado, ele favorece a criação de bolhas sociais e isso torna muito suscetível a população a se ver tomada pela síndrome de Dunning-Kruger chamada, né? Que é a síndrome onde você, mesmo não tendo conhecimento de algo, por ter algum acesso a determinada informação sobre aquilo, por se sentir familiar ao tema, acredita ter muito mais propriedade para tratar a respeito do que você realmente tenha. Então, é um tema que
é bastante delicado, que tem comprovações científicas por trás disso, em torno dos riscos, então é bastante necessário que a gente esteja sempre atento, sempre procure confirmar nossas fontes para não acabar cometendo esse tipo de equívoco e fazer parte, né, dessa estatística da síndrome. Então é isso. E um recadinho aqui no final também. Para você que acha que só viu esse vídeo para reforçar suas convicções, que eu não disse nada aqui do que você já concordasse e já praticasse, esse vídeo também é um teste. E eu vou atestar agora mesmo se você passou ou não. Se antes do término do vídeo você já tinha em mente a contestação dos argumentos que eu usei, através da comprovação dos dados que eu usei e tudo mais, você passou no teste. Do contrário, saiba que uma das pesquisas as quais eu citei estava equivocada. Eu usei uma fonte falsa. Isso só serve para demonstrar a você que não estava disposto a checar anteriormente a veracidade da notícia, que você está sempre suscetível a esse tipo de manipulação, independentemente do quanta confiança você atribua ao seu interlocutor. Então é isso. Se vocês não puderem, por algum motivo, procurar qual foi a informação falsa, podem me perguntar que eu vou responder. E para quem pretende fazer o exercício de procurar as fontes e identificar o erro, né, procurar o erro, eu sugiro que antes disso você diga a si mesmo qual notícia você imaginou que era falsa. Isso já vai mostrar bastante sobre a possibilidade de você se encontrar numa bolha social e de talvez fazer parte da síndrome de Dunning-Kruger. Agradeço.